Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos aqui na lição de domingo 13 de novembro, onde iremos tratar sobre um tema chamado Esperança além desta vida. Irmãos, eu achei muito interessante os textos aqui que eu coloquei, baseado nesse tema de hoje, que na época dos apóstolos, na época de Cristo ou após Cristo, todas as esperanças que eram fundamentadas pelos apóstolos eram esperanças baseadas no que tinha acontecido com Cristo. E essas esperanças, elas jamais poderiam ser, na verdade, deixadas para trás ou ignoradas. De maneira que a gente encontra o próprio Jesus quando ensinava, no capítulo 10, no Evangelho de João, ele fala assim, o termo quando ele fala de vida, né? Ele diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No grego, a expressão vida tem dois significados. Uma é bios, que quer dizer a vida física, e a outra é zoe. Zoe quer dizer vida eterna, ou vida abundante, ou vida plena. Quando Jesus usa esse texto aqui, ele está falando da vida eterna, sabe? Em seguida, no verso 28, ele chega a descrever que todo aquele que nele tivesse não iria perecer. Ou seja, a vida que Cristo está fornecendo é uma vida indestrutível. A morte, que todos nós iremos passar aqui, somos sujeitos à morte física, ele isentou-a na sua morte na cruz através de uma vida e uma morte e uma ressurreição. Ou seja, nós estamos isentos dessa expressão de perecer. Uma vez que cremos em Cristo, iremos usufruir da vida eterna que Ele concedeu. Um outro ponto que eu separei aqui, irmãos, que está no capítulo 4 de Atos, e o verso 2, quando Pedro está ali diante da corte, diante dos líderes judeus, e ali ele é aprisionado, ele é acusado. Por quê? Porque ele estava pregando sobre a ressurreição. Paulo, de certa forma, também estava no Sinédrio e diante de fariseus e saduceus, né? Lembrando que os saduceus, na verdade, não criam na ressurreição, não criam nos anjos e nem criam na vinda de um Messias físico, um Messias humano. Ele não tinha essa crença. Então, os saduceus tinham crenças realmente diferentes do que os judeus acreditavam. E no tocante à ressurreição, quando Paulo fala sobre esse assunto, eles então não aceitam, e há um certo reboliço ali no Sinédrio, há uma divisão entre fariseus e saduceus, e Paulo fala que estava pregando sobre a ressurreição. Então, assim, a esperança que os apóstolos tinham, não só o que Cristo tinha feito, como também aquilo que ele tinha ensinado, era o fundamento da ressurreição. No entanto, em meio a essa questão, eu vejo Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, levando em consideração que aquele povo de Corinto não tinha, de acordo com a filosofia, de acordo com a crença, de acordo com o que muitos tinham ouvido, não tinham esperança da ressurreição. E esse capítulo, até então, a meu ver, é o maior capítulo dos escritos de Paulo, capítulo 15. Ele gasta ali 58 versículos e cita ali por mais de 20 vezes o termo ressurreição, aparição, e aparição está em sinônimo com ressurreição, uma vez que a aparição de Cristo envolve o seu retorno à vida. E aí ele começa a fazer uma ordem cronológica, né? Que ele apareceu para os 12, considerando que Paulo ali usa uma designação para um número, não em si a sua quantidade específica, porque quando Cristo apareceu ali, existia somente 11, Tomé não estava inserido, mas ele colocou o nome de uma forma generalizada, mesmo que o Tomé ainda não estivesse ali. Matias ainda não estivesse ali. Mas Matias também foi um dos nomeados a ter tido conhecimento sobre a ressurreição de Cristo, mas não em sua aparição até então. Porém, o que nos faz aqui levar em consideração é que Paulo gasta muito tempo aqui nesse capítulo 15 falando sobre essa importância. Ele já começa falando da ressurreição de Cristo como um evangelho, ou seja, como boas novas, como algo que na verdade traz esperança, como aqui o título é mencionado. E o que me chama a atenção, e eu gostaria de fazer a resposta da pergunta da lição de domingo, uma resposta que eu encontrei numa lição antiga. Olha só, essa lição aqui vai deixar mais perto para vocês. Olha o ano dela, 98. Tá? Essa aqui, irmãos, é uma das minhas primeiras lições de escola sabatina. E para que fique mais claro, é uma lição que faz menção sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Observe aqui a pergunta que eu vou ler e a resposta que eu vou dar nesse livro, ou melhor, nessa lição do ano de 1998. A pergunta que tem aqui diz assim: segundo Paulo, baseado em 1ª carta aos Coríntios 15 e o verso 12 a 19, qual é a relação entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição da nossa própria, ou nossa própria ressurreição?
Olha o que ele fala aqui, ó. Nem a ressurreição de Cristo, nem a dos crentes na volta de Jesus pode ser questionada. E aqui vem a resposta que eu poderia colocar aqui, ó. A primeira é o fundamento de nossa fé, a ressurreição de Cristo. A ressurreição, a segunda, é o alvo da nossa esperança. Ou seja, a ressurreição de Cristo nos valida a ressurreição, a nossa ressurreição. E o próprio Paulo descreve aqui, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã tudo aquilo que nós fazemos. E nada do que estamos aqui, na verdade, realizando ou buscando terá importância verdadeiramente. Sabe, irmãos, eu fiquei muito feliz com esses tópicos que a lição aqui trata, né? O capítulo 15 do livro da carta de Paulo aos Coríntios, ele se demora muito em falar isso. É interessante porque, para aqueles que defendem até aquela questão do batismo pelos mortos, que se era uma prática que, embora Paulo cite, mas ele não endossa esse ponto, ele fala sobre esse batismo, mas endossando a ressurreição. Em outras palavras, se creem que se batizam pelos mortos, então, se o batismo pelos mortos é feito sem esperança da ressurreição, eles o batizam em vão. E aqui, esse episódio, essa crença, ela é citada tão somente e unicamente no capítulo 15, onde todo o contexto valida sobre a ressurreição. Nada de imortalidade da alma, nada de vida após a morte. A esperança do próprio Paulo estava fundamentada também na ressurreição. A sua carta a Timóteo, na segunda carta, né, ali no final, ele chega a descrever assim: já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Ou seja, ele está expressando ao dia da volta de Cristo, onde Paulo seria ressuscitado e receberia de Deus o eterno galardão. Essa esperança, irmãos, é a esperança que nós temos além desta vida efêmera, passageira, além desse bios que temos, porque o Zoe, a vida eterna que ele quer nos dar, será confirmada em sua volta. Sabe, eu queria que vocês atentassem para o seguinte conselho. O inimigo, irmãos, ele é especialista em nos oferecer muitas coisas neste mundo para fazer com que nós focamos a nossa vida nessa vida. Focamos nossa vida nesses interesses, nessas coisas que aos nossos olhos pode parecer importante. Mas essa não é a vida que Cristo quer nos dar. Lembre-se do que eu falei para você em João capítulo 10. Cristo disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não a vida essa, onde tudo se passa, mas a vida com propriedade, que é a vida eterna. Não confunda as bênçãos que Deus quer lhe dar na sua volta com as ofertas que o inimigo oferece momentaneamente a cada vida aqui, a cada situação aqui em nossa vida. Não permita com que você se prenda a essas coisas, mas que você se desate desses laços, que você se desapegue das coisas deste mundo, levando em consideração que as promessas de Deus são muito maiores do que qualquer oferta que o inimigo vem oferecer, porque tudo vai passar, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Oremos ao Senhor. Obrigado, querido Pai, por essa esperança e nos ajuda a viver em prol dessa esperança. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos enriquece com tantos conselhos baseados na vida eterna, na Zoe, na vida que o Senhor quer nos dar verdadeiramente. Não permita com que nós venhamos nos apegar ou nos emaranhar com propostas que esse mundo não oferece, mas que a nossa mente, Senhor, possa estar focada naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Portanto, nos ajuda a mudar nossa vida, nos ajuda a buscar melhor a cada situação e que todos os teus filhos que estão assistindo este vídeo recebam do Senhor a bênção da eternidade em seus corações, de maneira que viva uma vida com propriedade. Dá-nos o teu perdão e nos livra, Senhor, do poder do mal neste dia. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe e nos ajude, a fim de que Deus continue a nos levar a mensagem de esperança para todos nós, desde agora e para sempre. Até o nosso próximo estudo. Até logo.